Olá, pessoal. Estou gravando esse vídeo para complementar a minha apresentação, né, feita na 11ª semana da licenciatura em matemática do Instituto Federal de Goiás, porque faltaram alguns tópicos que eu não percebi na hora que caiu a conexão, né? Depois percebi que foram cerca de 34 minutos que o vídeo ficou fora do ar. Eu estava apresentando, por exemplo, eu estava apresentando e não estava, eu jurava que estava apresentando, mas na verdade a conexão tinha caído. Então, nas próximas vezes que eu for apresentar algo, né, vou deixar o celular do lado do YouTube para perceber se está tudo ok. É uma estratégia, a gente vai aprendendo, né? E eu vou continuar aqui a apresentação com vocês. Agradeço, né, quem está podendo prestigiar, até porque essa é a parte que eu considero que mais, assim, relevante, né, em relação ao cenário nacional. Então, vamos lá. Então, quando a transmissão foi interrompida, eu estava falando de letalidade e testes, né, ainda em cenário global, vamos dizer assim. Então, geralmente, não é regra, mas geralmente, a testagem, quanto maior a testagem, indica uma menor letalidade, vice-versa. Então, por exemplo, o México não testa tanto, mas tem uma letalidade muito alta. O Brasil, por exemplo, não testa tanto e tem uma letalidade aí em torno, perto dos 5%, né? Então, isso significa o quê? Que a cada 100 pessoas que são registradas com Covid, né, tem casos confirmados, 5 pessoas vêm a óbito. Uma letalidade que eu considero muito alta. Então, quanto mais se testa, mais informação você tem, né, inclusive sobre a letalidade real. Isso é uma aproximação, como diz a Universidade de Johns Hopkins, é uma aproximação bem grosseira mesmo. Então, se você testa muito, aí sim, aí você tem algo que se aproxima da letalidade real naquele país, né, ou naquela região. E aí você pode se perguntar, por exemplo, o que acontece com Itália e Espanha. Bem, o que acontece com Itália e Espanha realmente foi algo fora do que vem acontecendo nos demais países, né? Itália e Espanha foram pontos fora da curva, né? Então, Espanha e Itália testam bastante, por exemplo, aí chega a 90 mil testes, a Espanha chega perto de 120 mil testes a cada 1 milhão de pessoas, ou seja, a cada 10 pessoas do país, uma está sendo testada. É algo é algo espetacular, digamos assim. O pessoal está sendo testado realmente em massa. E espero que um dia o Brasil chegue nesse patamar, né, de testagem. Mas vamos lá. Então, a Covid-19 no Brasil, eu separei aqui o Brasil em acumulado de casos novos, acumulado de óbitos e óbitos novos. O que dá para perceber é que o padrão das curvas do acumulado de casos e do acumulado de óbitos é bem semelhante, né? Ou seja, estamos numa fase de crescimento. Estamos numa fase, como diria o ex-ministro, né, da Saúde, o Mandetta, estamos subindo a curva, né? Estamos subindo o morro, infelizmente. Então, não há nenhum indicativo, pelo menos visual aqui, não estou prevendo, não estou usando nenhum modelo para prever o pico, por exemplo. Simplesmente aqui eu estou fazendo análise visual e não vejo nenhum indicativo de comportamento parecido, por exemplo, com o que vem acontecendo na Alemanha, na Espanha, na Itália. Não estamos assim. E olha que já passamos aí os 120 dias da Covid-19 e muitos países com esse período já estavam numa fase aí de saturação, como eu tinha dito anteriormente. Com relação aos casos novos, realmente, eu também há uma oscilação, né, em torno, principalmente o que explica esses picos, né, e também esses vales, né, aqui, é que, esses pontos de máximo, pontos de mínimos, é que é a questão do final de semana, né, da subnotificação. Mas aí, quando colocamos aqui a média móvel, né? Eu coloquei uma média móvel de 7 dias, né? A cada 7 dias ele vai calculando a média, dá para ter uma ideia, né? A curva fica mais suavizada e dá para ter uma ideia da tendência. Há uma tendência realmente de crescimento, né? No número de casos. Novamente, também está se testando mais aqui no Brasil, né? Agora, com relação aos óbitos, né? Realmente há uma estabilização,
em torno de 1.000 óbitos por dia, né, uma média aqui, nos últimos aí, mais de 30 dias, há uma estabilização dessa média, né, como eu disse, uma média móvel, então há uma estabilização de em torno de 1.000 óbitos por dia, é muita gente vindo a óbito, e situação bem complicada aqui que o nosso país está vivendo. Aqui são os diagramas de caixa, né, o box plots dos casos novos, considerando o dia da semana, que está errado aqui, considerando, mas tudo bem, considerando o dia da semana, e dá para perceber que domingo e segunda, né, como eu tinha dito anteriormente, há uma subnotificação, e em geral, ó, pode ver que a mediana está abaixo dos demais dias, né, só para contextualizar, o box plot tem 5 valores, né, que em destaque, é o mínimo, o primeiro quartil, ou seja, 25% dos dados estão abaixo desse valor e 75% acima. Temos a mediana, ou seja, o segundo quartil, que divide os dados em 50%, né? 50% dos dados estão abaixo, 50% acima. O terceiro quartil divide em 75, 25 e o ponto de máximo. Quando a gente tem um ponto aqui fora do box plot, significa que ele é um outlier, ou seja, um ponto distoante, né, dos dados. Então, domingo e segunda, realmente, apresenta aqui, dá para destacar a mediana menor em relação aos outros dias, ou seja, né, como eu tinha dito, aqui há a subnotificação e depois esses dados são distribuídos aqui ao longo da semana. E esse outlier aqui foi uma sexta-feira, não me recordo a data exata, mas foram registrados em torno de 55 mil casos novos, né, em 24 horas. Com relação aos óbitos, né, também é um comportamento similar, né, inclusive analisando realmente a questão aqui até da distância, né, os óbitos, a mediana aqui realmente está bem mais, bem menor em relação aos demais dias. Então, domingo e segunda realmente há uma subnotificação de dados. Esse mapa também feito em R, viu, pessoal? Também bem interessante porque mostra o processo de regionalização, o processo de interiorização da Covid-19. Então, em coloração, em tom de vermelho aqui significa municípios com pelo menos um caso de Covid-19. Em branco, né, são municípios que não têm casos registrados. Então, a gente percebe aqui que praticamente todo o Brasil tem pelo menos um caso registrado, né, de Covid-19. E quando vamos aqui para óbitos, realmente já muitos municípios também estão têm óbitos registrados, mas claro que o número é imprevisível. Eu também coloquei aqui os dados para a região centro-oeste do Brasil. O Distrito Federal tem mais casos em relação aos demais estados, né? Porém, né, como eu falei, tem a questão aqui, é uma análise injusta, né? O Distrito Federal, por exemplo, tem a questão da população e também tem a questão da testagem. Quando vamos para óbitos, o Mato Grosso já passa o Distrito Federal e Goiás chega perto, Mato Grosso do Sul também, lá embaixo. E aí, quando vamos para a incidência, o Distrito Federal fica em destaque em relação aos demais estados, mas quando vamos para a mortalidade, novamente, o Mato Grosso está perto do Distrito Federal. Aí eu pensei, então, o que está acontecendo com o Mato Grosso? Quando estamos na incidência, Mato Grosso está perto de Goiás e Mato Grosso do Sul. Quando vamos para a mortalidade, Mato Grosso está perto do Distrito Federal. Então, será que isso tem a ver com a testagem? Tem sim. Mato Grosso é o estado que menos testa, né, da região centro-oeste, e, de certa forma, tem a maior letalidade. Como eu falei, os óbitos são registrados de maneira, digamos assim, com mais facilidade em relação à contagem de óbitos, em relação ao total de óbitos real por Covid-19, é bem mais fácil, digamos assim, do que a quantidade de pessoas, de fato, com a Covid-19, né, quando você vai calcular a quantidade de casos. E, chegando no estado de Goiás,
Também, como eu havia falado, os casos estão aumentando, né, principalmente aqui a partir do dia 4 de maio, vem aumentando bastante, tanto casos quanto óbitos, e também os registros de casos diários e também de óbitos. Inclusive, ontem, né, dia 30 de junho, foram confirmados em torno de, acho que 37 óbitos, foi um recorde diário, infelizmente, um recorde diário aí de óbitos no estado de Goiás. Lembrando que essa quantidade não significa que foram de fato nessas 24 horas, mas que foram confirmados nas 24 horas. Também eu fiz uma análise, né, eu separei por semana epidemiológica, da semana 19 até a semana 27, e nessa linha aqui, tracejada significa a média. Então, percebe-se que nas últimas 3 semanas os casos apresentam média em torno de 1.000, né? Mas nas 3 semanas anteriores, esses valores eram abaixo de 500. Então, como eu disse, né, a quantidade de casos ela vem mesmo aumentando. E com relação aos óbitos, está destacado, né, na semana 27 a quantidade de óbitos, o recorde, né, no dia de ontem, e não sei, né, ainda temos mais 4 dias da semana epidemiológica do número 27, espero que não atinja, né, que esse valor seja inferior, por exemplo, à semana 26, mas o que está acontecendo é que estamos numa crescente aí, tanto no número de casos confirmados quanto no número de óbitos. E eu fiquei preocupado, né, disse, a quantidade, o estado de Goiás, né, a quantidade de casos está aumentando, e o isolamento social, como é que está? Aqui é o portal Inloco, e ele calcula por meio de aplicativos, né, de celulares, o índice de isolamento social. No início da pandemia, realmente, havia no Brasil, o isolamento social era um pouco maior de 50%, lembrando que o ideal para conter a pandemia é de 70%, segundo a OMS, mas aí oscilando, e hoje esse índice foi de 39,7%, ontem, na verdade, 39,7%. Particularmente para o estado de Goiás, 37,1%, mesmo comportamento, adesão no início da campanha da pandemia e depois uma diminuição. Eu interpreto que é justamente as pessoas tendo, né, que voltar às suas atividades, né? Muita gente não suportou, digamos assim, não suportou, que eu digo, pelas situações mesmo financeiras, né, não está suportando ficar em isolamento social, mas também, né, isso requer muita análise, né? Também pode ser uma baixa adesão mesmo às pessoas, até por muita gente pensa que o vírus não vai chegar até ela ou até a família dela. Em relação ao ranking, né, por estado, o Goiás é o penúltimo, né, no índice de isolamento social, e o primeiro aqui é o Rio Grande do Sul. O Goiás só está ganhando, né, nesse ranking do estado de Tocantins. E aí, para finalizar a apresentação, né, eu coloquei aqui um dashboard da Covid-19 elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, achei um dashboard bem construído. Não sei por qual software ele fez, mas tem vários, tem o Tableau, você pode usar o Power BI, o próprio R, né, no Shine, fazer em Python, até o Excel mesmo, né, claro que não fica nesse padrão, mas dá para fazer dashboards em Excel, mas está sendo um padrão, vem sendo um padrão das secretarias estaduais de saúde. E também algo que me preocupou, e aí eu fui atrás também, a questão dos leitos de UTI, né, para a Covid-19, tanto de UTI e também de enfermaria. E no estado de Goiás, 81,06 estão ocupados, os leitos de UTI, 71,23 estão ocupados de enfermaria. Então é algo que eu fico muito preocupado, porque a Covid avança, o isolamento social não vem sendo muito baixo no estado de Goiás, e a quantidade de leitos aí está em torno de 80%, né, de UTI, 70% de enfermaria. Então, é algo bem preocupante. E aí, para destacar uma outra preocupação, é justamente o que eu tinha falado da questão do Brasil, que é o processo de interiorização do coronavírus. Então, no estado de Goiás não é diferente. Dia 1º de abril, né, nessa parte superior esquerda, né, dá para perceber que tem... Claro, eu coloquei aqui a contagem, mas tem 17 municípios, né, com pelo menos um caso confirmado. Dia 1º de maio, esse número já aumentou para 58, ou seja, 23,6% dos estados, dos municípios do estado de Goiás. Dia 1º de junho, 130%, e ontem,
210 municípios, ou seja, 85,4% dos municípios do estado de Goiás tinham pelo menos um caso de Covid-19. Então, está claro aí, está evidente o processo de interiorização do coronavírus. Com relação aos óbitos, também o comportamento é similar, claro, numa quantidade menor, né, mas vem avançando no interior, né, no interior do estado, então esse processo é bastante preocupante mesmo, né. De certa forma, ele começa em Goiânia, né, e depois vai para os outros municípios. Então, é algo bem preocupante. E, por fim, né, a incidência e a mortalidade. A incidência, como eu havia definido, né, inclusive a definição do Ministério da Saúde, que é você dividir o número de casos confirmados pela população, multiplica por 100 mil. Então, a gente vê aqui na parte sul do estado, né, mais escura, né, tanto em relação à incidência quanto em relação à mortalidade. Eu não conheço a geografia do estado de Goiás, mas com certeza quem for de Goiás vai reconhecer esse município aqui. Então, mais daí de 1.500 casos por 100 mil habitantes, e nos óbitos aqui se destaca alguns municípios chegando até a 60 óbitos a cada 100 mil habitantes, óbitos por Covid-19. Então, pessoal, agora sim, finalizando, novamente eu agradeço a oportunidade. Faltou essa parte, eu achei muito importante colaborar com vocês, porque faltou, né, faltou na apresentação, e eu só me dei conta realmente quando fui assistir a minha apresentação posteriormente, e novamente agradeço aí os professores Tiago e o professor e o José Éder pela oportunidade, e também, né, agradeço aí vocês pelo prestígio. Um forte abraço, e quem quiser entrar em contato, como eu falei, basta acessar o repositório, né, o GitHub, tem o meu blog, e você também pode mandar um e-mail, tranquilamente, ok? Obrigado e eu agradeço. Tchau, tchau, saúde para todos.